Bem-vindo ao canal Fato Inexplicável. A história de hoje vai te deixar de cabelo em pé. Hoje vamos abordar a paralisia do sono. Ela existe? Ela pode matar? Se inscreva no canal, ative o sininho e bora para o fato. Senti alguém me observando e depois se sentando ao meu lado. Brasileiros que vivenciam a paralisia do sono. A paralisia do sono é uma condição na qual o indivíduo desperta, mas é incapaz de realizar qualquer movimento corporal voluntário, pois os músculos não respondem. É como se você estivesse em parte acordado, mas seu corpo ainda estivesse dormido. Eu tive essa sensação pela primeira vez aos 9 anos. Acabei dormindo enquanto estava assistindo televisão no quarto. Em meio ao sono, abri meus olhos e vi vários vultos vindo em minha direção. Eu tentava gritar, mas ninguém me ouvia. Eu tentava me mexer e não conseguia. Isso durou alguns minutos, relata a fotógrafa Bianca Machado, de 23 anos. A partir da primeira experiência, ela passou a viver constantes momentos em que teve o sono interrompido pela assustadora sensação de acordar, não conseguir se mexer e avistar vultos. Sensação semelhantes à vivida com frequência por Bianca é descrita por várias outras pessoas. Comecei a passar por isso ainda na infância. Eu senti alguém me observando e depois se sentando ao meu lado, em meu colchão. Não conseguia me mexer, ficava totalmente imóvel e sempre pensava que eu fosse morrer. Relata o músico e técnico em eletrônica Jairon Estevão, de 60 anos. Tenho isso há 25 anos. A primeira vez aconteceu quando eu estava dormindo no banco de trás do carro durante uma viagem. Quando abri os olhos, ouvi tudo o que minha família conversava, mas não conseguia me mexer, apesar de tentar muito. Depois de um tempo, finalmente acordei. Após esse dia, passei a ter aquela sensação estranha com frequência. 2 anos depois, comecei a ver coisas horrendas, como monstros, narra Relações Públicas Priscila Matos, de 35 anos. Bianca, Jairo e Priscila têm paralisia do sono, condição na qual o indivíduo desperta, mas é incapaz de realizar qualquer movimento corporal voluntário, pois os músculos não respondem. É como se você estivesse em parte acordado, mas seu corpo ainda estivesse dormindo. A paralisia pode envolver situações como o aparecimento de vultos ou criaturas assustadoras. A paralisia do sono causa a incapacidade de falar ou mover os membros, tronco e cabeça, mesmo com a sensação de consciência preservada sobre o que está acontecendo, explica o psiquiatra Alexandre Azevedo, membro do programa de transtornos do sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A paralisia acontece quando o indivíduo desperta do estado mais profundo do sono, denominado REM. Ela pode durar segundos ou alguns minutos. Quando despertamos, existe uma ativação sincrônica entre o cérebro e a medula, responsável pelo movimento corporal. Mas quando há a paralisia do sono, há um desbalanço, no qual o cérebro acorda, mas o comando de despertar é bloqueado para a medula. Não acontece a sintonia e há apenas ativação cerebral, não a medular. Por isso a pessoa não consegue se mexer, diz o neurologista Alan Eckery, especialista em medicina do sono e professor da USP de Ribeirão Preto. De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono,
Há estudos que apontam que entre 15% a 40% de determinada população pode vivenciar alguma situação de paralisia do sono ao longo da vida. As estimativas, segundo especialistas, variam conforme a população estudada, em razão de itens como os fatores culturais e étnicos. Há diversos relatos sobre paralisia do sono ao longo da história, em diferentes populações. Esse fenômeno biológico está relatado na história em diferentes momentos, desde a antiguidade. Em todo o mundo já houve relatos de paralisia do sono, relata Ecklin. Há inúmeros fatores que podem fazer com que a pessoa tenha paralisia do sono. Para muitos especialistas, trata-se de uma característica genética. Estudos também apontam que ela pode ser influenciada por situações como constante estresse, privação do sono, quando o indivíduo dorme menos de 7 horas por dia, consumo de bebidas alcoólicas com excesso e utilização de medicamento para induzir o sono, sem orientação médica. A paralisia do sono também pode estar relacionada a doenças psiquiátricas, como transtornos de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O fenômeno é muito comum em indivíduos que possuem narcolepsia, transtorno no qual a pessoa tem sonolência intensa ao longo do dia, mesmo que tenha dormido bem durante a noite. Nem todos os casos de paralisia envolvem alucinações. Há situações em que a pessoa apenas não consegue se mexer. Porém, as experiências alucinatórias, que podem ser auditivas, visuais e táteis, são recorrentes e, segundo estudos, podem estar presentes em até 75% dos casos. As experiências relatadas durante a paralisia do sono são diversas. Há pessoas que veem diferentes vultos, outras que sentem alguém se aproximando, há quem sinta um bicho com características assustadoras em cima de si, entre outros diversos tipos de relatos. As alucinações durante a paralisia, conforme os estudos, podem acontecer porque, pouco antes de despertar, a pessoa estava no estado mais profundo do sono, onde acontecem os sonhos mais vividos. Bianca Machado comenta que, entre as experiências mais assustadoras que já vivenciou durante a paralisia do sono, está a vez em que ela teve a sensação de que seria morta. Um homem falou comigo e muitos vultos começaram a aparecer. Eles queriam me pegar, me matar e eu fiquei desesperada para acordar. Quando consegui me mover, estava com uma crise de ansiedade muito forte e com uma tristeza imensa. Relata. Ela conta que, há 2 anos, passou a ter a sensação de sair do próprio corpo durante a paralisia do sono. Parece que minha alma está flutuando. É horrível, descreve. A sensação de sair do próprio corpo pode acontecer durante a paralisia do sono. Isso faz parte da atividade alucinatória, comenta o psiquiatra Alexandre Azevedo. Em muitos dos relatos, as pessoas descrevem que tiveram a sensação de mal-estar físico durante o episódio. Senti um homem se deitando sobre mim. Ele era muito pesado e eu me senti afundando no colchão, sem conseguir me mover. Quando consegui me mexer, notei que não havia ninguém no quarto, relata Priscila Matos. Ao comentar sobre uma das paralisias mais traumatizantes que vivenciou. Especialistas afirmam que as sensações físicas durante a paralisia do sono acontecem porque o indivíduo não tem dormido no próprio corpo quando vivencia o fenômeno biológico. Por exemplo, a pessoa pode ter a percepção de falta de ar, porque no momento ela não tem controle voluntário da respiração, mas continua respirando de forma natural. Como não consegue fazer a respiração de modo voluntário, pode ter a percepção de falha de ar, mas ela não vai morrer durante a paralisia, comenta Ecklin, que ressalta que a paralisia não causa riscos de morte. Há pessoas que associam as alucinações da paralisia do sono a questões sobrenaturais. O compositor Rodrigo de Freitas, de 34 anos, relata que teve a primeira experiência aos 8 anos.
Desde então, conta que se tornou frequente. Para ele, os elementos que aparecem durante a paralisia podem ser algo de outra dimensão e que precisam ser muito bem analisados. As pessoas precisam ir mais a fundo em suas experiências com a paralisia do sono para receber os sinais e a oscilação de energia do ambiente, afirma. Acredito que não é algo da nossa dimensão, porém não saberia explicar mais detalhadamente. Penso que tem relação com energia, algo que estamos longe de descobrir, porque as pessoas aceitam muito facilmente respostas prontas, completa o compositor. Assim como Rodrigo, outras diversas pessoas relacionam a paralisia a algo que possa ter uma origem sobrenatural. Em razão disso, há casos de pessoas que chegam a recorrer a igrejas ou outras representações religiosas para tentar compreender o assunto até tentar evitar novas paralisias. Eles afirmam que as figuras descritas por aqueles que têm paralisia do sono são semelhantes entre elas um animal escuro, às vezes peludo e de olhos vermelhos, que surge sobre o peito das pessoas. Há também constantes relatos de um homem com uma cartola preta. Não há uma definição para a origem das alucinações que podem surgir durante a paralisia do sono. Especialistas acreditam que possa se tratar de imagem de temor criadas com base no contexto cultural do indivíduo.